feita a partir da luz. A palavra nos ensina que Jesus é a luz desse mundo. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, Jesus diz: eu sou a luz deste mundo. E talvez surja uma dúvida em nossos corações: por que Deus se utiliza desse fenômeno físico para manifestar algo tão importante para a humanidade? Quando a gente começa a estudar um pouco os conceitos da física, os conceitos da luz, a gente vê que se encaixam perfeitamente no poder, no caráter e na glória de Deus. Lancei mão de alguns estudos da época que estávamos ainda no ensino médio, e algo alicerçado também em coisas que foram ditas tanto por pesquisadores renomados como Isaac Newton, como Albert Einstein. E algumas coisas nos chamaram a atenção a respeito da própria luz. Primeira delas, uma característica específica da luz: ela anda em linha reta. Um cientista lá da Grécia Antiga, chamado Heron, disse que a luz anda em linha reta. E muito tempo antes desse momento que estamos a viver, o profeta Oséias disse: porque os caminhos do Senhor são retos, e justos andarão neles. Quando olhamos para aquilo que Jesus disse: eu sou a luz deste mundo, de certa maneira nos lembra a verdade preciosa de que o caminho de Cristo é reto, ainda que estejamos em um mundo torto. Existe uma direção para todo aquele que nele crê. Esse caminho é o próprio Cristo. Uma segunda verdade a respeito da luz, uma característica dela, é que existem fontes primárias de luz e fontes secundárias de luz. Um exemplo de fonte primária são os corpos primários. Eles emitem uma luz própria. O Sol é um exemplo de fonte primária de luz. Fontes secundárias de luz são corpos que refletem a luz que recebem de outras fontes. Por exemplo, a Lua. A Lua não tem brilho próprio, ela reflete o brilho de algo maior, de alguém maior. O Salmo 84, seu versículo 11 diz: porque o Senhor Deus é um sol. Em Malaquias capítulo 4, versículo 2, lemos: nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo de suas asas. Conclusão: quando Cristo diz eu sou a luz deste mundo, está querendo dizer que é a fonte primária de toda a luz, e que aqueles que são secundários, todos nós que não temos uma luz própria, podemos refletir a luz de alguém maior. Uma terceira característica da luz que nos chama muita atenção é a capacidade de nos fazer enxergar. Nossa capacidade de ver é aquilo que talvez antigamente chamavam de raios visuais. Mas os olhos, queridos, recebem a luz que é refletida nos objetos. Um deficiente visual não tem a capacidade de perceber a presença da luz, porque isso não lhe é possível e por isso não vê. O ramo da física que estuda essa característica chama-se ótica. E eu não quero aqui entrar nesse ramo da física, afinal fiz teologia, não fiz nenhuma outra disciplina relacionada à parte da física. Qualquer outro aqui poderia falar muito melhor do que eu. Mas, se temos a verdade que a luz revela aquilo que está oculto, ao lermos em Mateus 11, 25, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos, podemos fazer coro com o que está também escrito em Mateus 11, 27, 2 versículos adiante: ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Vimos uma ilustração maravilhosa aqui, de crianças, adolescentes e jovens, que de uma forma lúdica, apontaram para um mundo dividido entre escuridão e luz. O mundo na escuridão, muitas vezes vai caminhar de forma cega e ininterruptamente, caminha para o egoísmo, para o orgulho, para a briga, para a divisão. Quando a luz é lhes revelada, tudo muda. Para que a luz fosse revelada, foi necessário que alguém
alguém se despisse de sua glória, tirasse sua coroa de glória, assumisse a forma de todos nós e pudesse andar entre nós, e assim libertar da escuridão aqueles que hoje podem refletir essa luz. Vimos aqui de uma forma muito delicada, mas ao mesmo tempo muito forte, como Deus pode fazer ainda hoje na vida de todo aquele que permanece na escuridão. Não há comunhão entre trevas e luz. Não há meia luz ou meia escuridão. Ou existe escuridão, ou existe algo que é iluminado, algo que está na luz. Quando Cristo veio ao mundo, disse: eu sou a luz deste mundo. Em o mesmo diálogo, também traz a grande realidade: vós sois a luz desse mundo, ao apontar para os seus discípulos. Todo aquele que está em Cristo desempenha o papel de alguém que pode refletir essa luz, e deve refletir por onde for. Sim, haja luz, e houve luz, e toda a criação foi feita debaixo dessa luz. Vivemos em um mundo que jaz no maligno. Vivemos num mundo que incentiva tantas coisas ruins: briga, divisão, traição, competição. Isso é visto muitas vezes até mesmo dentro das próprias igrejas. Vivemos em um mundo onde a escuridão, infelizmente, tem cegado o coração e cegado a mente de muitos. Mas em Cristo ainda temos uma esperança. A luz ainda sendo refletida sobre nós. Você crê nisso? Cristo é a luz desse mundo. Essa luz ainda está disponível, como muito bem foi feito aqui pelo Samuel, a você, a todos vocês, a todos nós. Ao olharmos para o sistema solar, percebemos que esse sistema heliocêntrico, do Sol no centro de todas as coisas, a princípio não foi muito bem aceito lá atrás. Quando surgiu um senhorzinho com o nariz arrebitado, com roupas mais chiques, um homem chamado Copérnico, e disse para todos que estavam próximos dele: escutem bem o que eu tenho a dizer, a Terra não é o centro do universo. E ele aponta para o Sol e diz: eis o centro de todas as coisas. Ele foi perseguido, ele foi combatido, foi expulso da igreja, chegou a ser ameaçado de morte e precisou reconsiderar o que estava falando. Anos mais tarde, surge um outro com a mesma ideia, seguindo os estudos de Copérnico, Galileu Galilei, vem e diz para todos aqueles que poderiam ouvir: eis o centro de todas as coisas, e aponta para o Sol. Ele também foi perseguido, e uma coisa que todos nós percebemos é que, assim como naquela época, nenhum de nós gosta que alguém aponte para outra direção e diga: eis o centro de todas as coisas. O mundo não orbita em torno de nós. O mundo não orbita em torno das nossas preferências, dos nossos gostos, dos nossos sonhos, nem sequer das nossas vontades. Se estamos aqui, queridos, temos hoje a obrigação de dizer, apontando para Cristo, com toda a força do nosso ser: eis o centro de todas as coisas, Jesus Cristo, Senhor nosso. Se Ele for o Senhor da sua vida, onde habitava a escuridão, haverá vida, haverá luz. Se Ele é o Senhor da sua vida, aquilo que antes era competição, egoísmo, traição, aquilo que antes era tristeza, amargura, pode ser transformado em algo que glorifica o nome dEle e traz edificação a todos que nos cercam. Cristo é a luz desse mundo, e onde Cristo está, não tem espaço para escuridão. Você crê nisso? O nosso desejo, no meio de coisas lúdicas e de coisas muito diretas, é dizer que existe apenas uma única luz nesse mundo. Seu nome é Jesus Cristo. Não somos nós essa luz. Nós não temos essa luz. Se podemos desempenhar um papel nesse sistema jesucêntrico, cristocêntrico, talvez seja o papel que a Lua efetua no nosso sistema solar. A Lua, embora já tenha inspirado muitos românticos a dizer:
eu vejo o brilho dos seus olhos de uma maneira mais forte que o brilho do luar. Eu sei, tem muitos aí que já testaram uma dessa. A lua em si não emite luz nenhuma, queridos, sabemos muito bem, mas ela reflete a luz de alguém que é maior. Se Deus te trouxe aqui nessa noite, é para que em primeiro lugar você tenha certeza de que a luz que vem dele, a luz que é o próprio Deus, pode tirar toda a escuridão da sua vida. Mas em segundo lugar, é para que você, assim como a lua, possa sair daqui certo de uma coisa: você deve ir por todo lado, refletindo a luz de alguém que é maior, Jesus Cristo. Esse é o objetivo das nossas vidas, irmãos. É para isso que vivemos, é para isso que existe o Ministério C4. O que ele fez foi por você e foi por mim. Que nessa noite saiamos daqui agradecidos, porque temos uma data para comemorar a vinda do Salvador. Ele veio para salvar todo aquele que estava em perigo, todo aquele que estava nas trevas. Quando Jesus nasceu, noite se fez dia. Isso não foi por acaso. A luz do mundo, o sol da justiça, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, estava nascendo. Celebre a Cristo, celebre o Rei, celebre a luz. A Ele seja a honra, a glória e todo o poder. Você crê nisso? Oraremos agora ou depois? Faremos isso ao final. Enquanto isso, guarde essas palavras em seu coração. Ainda teremos umas coisas para vir por aqui.